Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. O meu muito obrigado a todos vocês, ao qual tem nos assistido, a todos que compartilham, a todos que visualizam, meus sinceros agradecimentos. Nós continuamos vendo no Brasil uma leva de pessoas que tinha que ler a nossa Constituição Federal. Estamos vendo ainda, aliás, houve uma grande diminuição pelo fato de haver, por parte das pessoas que combinam, que fazem o seu papel, que é desinformar, estamos vendo as pessoas não postar tanta coisa em relação a preços. Eu gostaria que os senhores e senhoras que me ouvem e que poderiam tomar um pouquinho do seu tempo para prestar atenção no que diz os artigos da nossa Constituição Federal. Aqueles que desejam e pretendem cumprir uma Constituição Federal para que não possa cair nas mazelas, nas ideias, nessas mentiras que esses políticos, principalmente candidatos à presidência da República, com suas manobras fabulosas e enganadoras, que não pode ser implantado num sistema político como o nosso. A não ser que possa voltar de novo a velha fantasia, a velha mentira ou o velho fake news daquilo que foi, que passou e que ninguém viu. Foi os furtos estabelecidos no nosso Brasil. Até rimou. Mas nós estamos assistindo a maioria das pessoas falarem sobre aumentos de preço. Nós esquecemos a nossa Constituição, aquela Constituição onde dava poderes ao presidente da República, poderes enormes, poderes em grande até intervenção nos estados, de maneira a, sem consultar, a não ser consultar simplesmente o Conselho da República. E esse também foi mudado porque foi introduzido ali os partidos, os líderes de partidos da Câmara e do Senado e também dos grandes e dos pequenos partidos. E ali se decidia se fazer o que se queria fazer, intervir nos estados. Esse poder foi tirado. Eles tiraram da mente do brasileiro a Constituição, que encerrou suas atividades em 85. Aí veio os constituintes e criaram a Constituição no dia 5 de outubro de 88. Então nós assistimos que essa parte da República foi eliminada, completamente eliminada. O que aconteceu com a nossa República a partir da nova Constituição de 85 foi que alguns poderes foi tirado do presidente da República e foi passado. Uma parte foi para o Congresso Nacional, outra parte foi para a Câmara, outra parte foi para os governadores, outras partes. Esses valores eles foram divididos. O poder público, que está na pessoa do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, ele não é mais aquele poder público antes de 85, ou depois de 85. Eles não batem. Primeiro porque não havia razões pelas quais hoje nós temos. Não tínhamos o TSE, não tínhamos ali o Ministério Público. As coisas foram criadas para facilitar o manuseio da nossa República da melhor maneira possível, independente da forma ideológica de deputados, senadores, presidentes, ou seja lá quem subisse ao poder. A nossa República, ela tinha que ser dominada por homens que acompanhassem o que está escrito. É como você fazer um bolo. 3 ovos. Se botar 4 ovos, não vai dar certo. Se botar mais farinha de trigo, não vai dar certo. Então, a nossa Constituição é a receita para que o Brasil venha crescer, que o Brasil venha desenvolver. Existem ferramentas para que tudo isso possa acontecer independente de forma ideológica. O que aconteceu é que voltou à prática a ganância de alguns partidos e para que isso viesse a acontecer, vamos destruir o povo brasileiro com ideias, separações, uma vez colocando todas essas configurações de partidos, como PSOL, PC, PCdoB, PRDB, todos esses partidos dividiram
dividindo essa forma ideológica sob o mando de promessas não cumpridas e de promessas que iriam tirar do meio dessas classes, dessas divisões sociais, que podemos dizer, tirou seus representantes com promessa de que essas pessoas poderiam representar essas pessoas. A nossa república não precisa desses representantes. A nossa república, a nossa Constituição, só precisa de homens que cumpram a Constituição. Não precisa de não precisa de outras formas, só que cumpra a Constituição. E nós estamos assistindo isso de forma a acontecer. Mudanças que não estão na receita do bolo, que é a nossa Constituição. A nossa Constituição é o poder do povo materializado. Aquilo que você toca, aquilo que você tem que cumprir, aquilo que você reza sobre as regras de artigos. Ali tem o poder do povo. E todos têm que submeter a isso, custe o que custar. E para isso, é preciso que o povo tome consciência e tome conhecimento dos deveres. E os seus deveres é cobrar daqueles que os quais são eleitos. E aqueles que foram eleitos, que indica para outros cargos, essas pessoas têm os artigos, têm os capítulos, têm os incisos que obrigam essas pessoas a cumprir a Constituição, a cumprir a receita. O que aconteceu naquela velha Constituição, que encerrou-se em 88, iniciou-se de 88, de 5 de outubro de 88, foi que esses poderes, repito, foi mudado, foi passado, o presidente da República perdeu o seu, praticamente, o absoluto poder. Hoje ele está praticamente para administrar estados, autarquias e investimentos nas áreas que são dentro, né, das necessidades que possam ocorrer ou socorrer os estados conforme alguma uma catástrofe natural ou mesmo uma eventual comoção nacional, alguma coisa parecida com que haja descontrole. Tanto é que o artigo 136 e 137 era de cunho do presidente da República. Ele poderia determinar isso simplesmente através de conselho, intervir nos estados. Quantas vezes nós não ouvimos ou vimos que a sair nos noticiários que governadores foram a Brasília de pires na mão para pedir dinheiro ao presidente da República. Procuraram o ministro da Fazenda para conseguir empréstimos. Foram aos bancos. Hoje não precisa mais disso. Hoje eles não precisam, eles fazem diretamente. Por quê? Porque os estados tornou-se independentes para administrar os seus pontos de vista de administração. O problema é que nós não temos pessoas para administrar o Estado conforme nós queremos, porque o que todos nós queremos é que todos possam ser beneficiados em relação à saúde, educação, a desenvolvimento, infraestrutura, e que venhamos gozar do bem comum ao qual todos nós sonhamos. A maioria das pessoas não compreende essa fase. Essa fase eles eliminaram da mente das pessoas. Acabou. Você não consegue compreender o que aconteceu na transição da nova Constituição, da velha para a nova Constituição. Essa parte acabou. Ninguém sabe o que aconteceu com essa Constituição. Tanto é que a maioria dos políticos ainda vive com as mesmas práticas erradas da velha Constituição. Só que usando o quê? Os meios hoje corretos. Tratando-se de impostos, por exemplo, que hoje é algo que a maioria das pessoas falam em redes sociais, e lamento, a maioria fala de forma inadequada. Com essas mudanças da nova Constituição, da velha Constituição para a nova Constituição, aconteceu que os estados tiveram suas dependências, tiveram sua dependência financeira, digamos assim, do poder central, que é do presidente da República. Só que essa independência também depende do Senado Federal, passou para o Senado Federal, ou mesmo legislar sobre líquida de estados em relação aos impostos, conforme o artigo 155 do parágrafo 2 do inciso 5 da nossa Constituição, que o Senado Federal, é facultativo ao Senado Federal, tratar de taxa ou líquido dos estados, tratando de ICMS.
essa aprovação até parece absurda. Jamais vai acontecer esse rebuliço sobre reforma administrativa ou reforma fiscal, estados, ou seja lá quem for. Primeiro porque é preciso um terço do Senado Federal para que se possa mexer na alíquota de Estado. Está no artigo 155 do parágrafo 2 do inciso 5 da nossa Constituição. No artigo 52, incisos 7, 8, 9, cabe ao Senado Federal fazer uma série de transações aos quais era do presidente da República, o Ministério está fazendo, o Ministério do Planejamento passou para o Senado Federal. Então a gente vê que houve mudanças, só que a maioria das pessoas não compreende o que está acontecendo no Brasil. A maioria dos governadores ou a maioria das pessoas que estão ou se encontram administrando estados e municípios, eles fazem da seguinte maneira: a administração mais fácil, mais pífia, de pessoas que estão abaixo do nível 1 ou 0,1 para administrar um estado ou um município. E o pior de tudo, nossos brasileiros, eles acompanham o raciocínio dessas pessoas. Quando a coisa vai mal, foi o governo federal que investiu. O governo federal, ele tem sim o investimento, a sua parcela, mas essa parcela cabe aos administradores, por isso foi criada uma lei de responsabilidade fiscal. E essa responsabilidade fiscal, para cobrir, as pessoas fazem tudo. Porque precisam haver investimentos. Só que os investimentos que são feitos hoje cabe aos prefeitos e governadores fazer a sua administração, fazer o seu dever de casa. Saber onde é que está sendo gastos os valores, os impostos que estão sendo recolhidos. Cabe aos governos do estado fazer projeto, por isso que existe uma assembleia, por isso que existe nas capitais as câmeras. Por isso que existe projetos para serem aprovados, avaliados pelas comissões, para que isso possa valer-se para o povo e não para a sua administração. A nossa democracia, ela não pode ser defendida sobre forma ideológica ou agremiações ou grupos de pessoas que têm interesse. Nós temos uma Constituição perfeita para ser estabelecida no Brasil ou para trazer o crescimento ao Brasil. O problema é que nós não temos meios públicos para pôr isso em prática. Nossas assembleias estão aí para discutir projeto. O que nós estamos discutindo hoje são formas ideológicas. São pessoas se agredindo. São homens públicos buscando os meios para poder abocanhar um pouco da receita daquilo que é tirado de um povo já sofrido. Os estados e municípios têm forma de tirar as pessoas dessas condições? Tem. Desenvolver, saber o que está sendo gasto, investir os valores de forma a trazer o crescimento naquelas áreas. Para isso nós temos várias empresas interessadas em fazer investimentos. Não ONGs, mas ONGs sérias, não ONGs que hoje estão interessadas sim em pegar mais essa fatia do povo. E para eles não interessa se você vai cair ou se você vai passar fome, meu caro. Isso não interessa para eles. E é isso que nós estamos assistindo no Brasil. E isso é preciso mudar. E para mudar, é preciso você ter consciência, é preciso você ter conhecimento. É preciso você ter conhecimento para que possa as coisas mudarem. Conhecimento e uma renovação interna. E quando o conhecimento chega a você, você renova. Você só não renova quando não tem conhecimento. E isso nós estamos vendo no Brasil de ponta a ponta, do Iapoque ao Achuí. São pessoas que estão usando os mesmos meios, podemos dizer, espúrio, para poder se beneficiar daquilo que não lhe pertence, que é o dinheiro do povo. E para isso é preciso que as formas de leis, ou a nossa Constituição, possa ser empregada. A nossa Constituição, ela repreende todos os setores. Cada setor, o setor judiciário, o setor executivo, o setor legislativo, cada casa dessas tem como alcançar os seus membros, sem que cada uma possa intervir. O problema é que a maioria dessas pessoas sobe ao poder como na velha política. Sobe, hoje praticamente sobe através de barganhas, sabe? Você acha que o senador que está no Senado Federal vai tratar de assunto de líquido de Estado, sabendo que alguns deputados, dentro dos seus redutos, elegeram esse senador? Alguns vereadores conseguiram somar-se a esses deputados para poder eleger o seu senador, o governador. Você acha que o senador vai tratar desse assunto? Ele trata de outro assunto, beneficiar
E a má administração, a péssima administração, nós estamos vendo. Quando falta alguma coisa, aumenta uma taxa ali, aumenta um imposto ali. E o povo brasileiro é mais um que vai o quê? Ficar desempregado. Mais um que vai ficar o quê? Com as mãos amarradas. E vai estendê-las para pedir um auxílio, ao invés de haver homens que possam trabalhar para manifestar o que eles querem, trabalho. E para isso é preciso que venhamos o quê? Buscar os meios para punir todos de uma forma que a nossa Constituição ou a receita do bolo, ela possa sair de forma que o bolo sirva para todos. Para todos. Essa é a forma correta de fazer com que o Brasil possa caminhar. Um abraço a todos.